Nessa série de vídeos eu vou compartilhar o processo de buscar direção de Deus para a igreja que temos vivenciado aqui na igreja de Manaus. E é interessante porque esse processo ele não é fruto de um planejamento estratégico ou de alguma metodologia, algum processo estruturado. Eu creio que há lugar para tudo isso na igreja, mas esse processo, na verdade, aconteceu de uma forma não intencional, de uma forma bem natural, em que Deus foi nos levando a entender melhor algumas partes da Bíblia que a gente não estava percebendo ou levando em conta no nosso ministério, e também experimentando com a igreja algumas coisas do agir de Deus na igreja, nas nossas vidas, e fruto disso foi a percepção depois, posterior, de que na verdade Deus estava nos conduzindo num processo de repensar a igreja e de alinhá-la mais aos princípios e ao padrão bíblico, como Deus quer que uma igreja seja. E é interessante também porque mais na frente eu percebi que, na realidade, esse processo ele pode ser muito bem, ou aquilo que Deus nos mostrou no final, ele está muito bem expresso na declaração de missão da nossa denominação. Por volta do ano 2000, 2001, a nossa denominação finalizou uma declaração de missão. Isso foi feito em discussão em concílios, naquele tempo esse era o nome da nossa Assembleia Geral da Convenção, discussão com todos os pastores, líderes de todas as igrejas, e foi discutido assim palavra a palavra, foi debatido, foi conversado e finalmente foi aprovado a declaração que nós temos hoje. E essa declaração é receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. É uma declaração curta, mas muito bíblica, muito abrangente, na realidade, sobre a missão da igreja. E essa declaração ela vem principalmente de dois textos bíblicos. O primeiro é Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E nessa declaração, então, vem desse versículo, vem a primeira parte da declaração, receber, né? Mas recebereis poder. E, ali fala do poder, mas foi acrescentado a ideia forte na Bíblia inteira, e a ênfase da nossa denominação, que é a santidade. Então, receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo, né? E então toda essa parte inicial vem de Atos 1:8, e a última parte vem diretamente da Grande Comissão, especialmente a Grande Comissão expressa em Mateus, no final de Mateus, quando Jesus deixa claro que, dizendo assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E então o centro da Grande Comissão é fazer discípulos, que é o único verbo que está aqui no imperativo, e dessa forma a declaração de missão da nossa denominação se completa, encerrando com a Grande Comissão. E nós pegamos essa declaração de missão e, na verdade, como eu disse, nós percebemos, né, que a declaração de missão encobria aquilo que a gente vinha pensando como sendo a direção de Deus para esse momento da igreja. E, portanto, dessa declaração nós tiramos 4 ênfases para a nossa igreja, e uma quinta ênfase a gente tirou de uma outra necessidade que nós percebemos na igreja. Então, quais são essas 5 ênfases da direção de Deus para a nossa igreja? A primeira ênfase é um relacionamento profundo de intimidade com Deus. E essa ideia vem principalmente do início da declaração: receber. A ideia de que santidade e poder não é algo que nós tenhamos por nós mesmos ou que a gente precise de alguma forma desenvolver, mas nós precisamos mesmo receber de Deus. É, na verdade, o Espírito de Deus controlando a nossa vida que produz santidade, produz o fruto dele, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim, um caráter semelhante ao de Jesus. É o Espírito de Deus que produz em nós, então a gente recebe à medida em que a gente deixa Ele controlar a nossa vida, e igualmente o poder também para desempenhar a missão que Deus tem para nós, ser testemunhas e fazer discípulos. Nós recebemos pelo Espírito Santo nos dando poder, como está bem claro em Atos 1:8, que a instrução de Jesus para os seus discípulos, que vale para todos nós, de recebermos poder quando o Espírito Santo vem sobre nós, para que a gente possa desempenhar a missão que Ele tem para nós. Então, primeira ênfase, queremos ser uma igreja que enfatize e que vive um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Segunda ênfase, direto da declaração de missão, é a santidade. Nós queremos ser uma igreja que enfatiza a necessidade de crescermos, sendo cada vez mais semelhantes a Jesus nas nossas ações, nas nossas reações, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, nas motivações do nosso coração. Terceira ênfase, o poder de Deus. Nós queremos ser uma igreja, entendemos que Deus quer que a gente seja uma igreja que expresse também e que é canal do poder de Deus. Manifesta o poder de Deus. E isso traz também a lembrança, uma palavra de Paulo dizendo que o evangelho do reino de Deus é importante que ele chegue não apenas em palavras, é importante sim em palavras, mas não apenas em palavras, mas também em demonstração do poder do Espírito Santo, o poder de Deus através do Espírito Santo. Então queremos ser uma igreja que enfatiza também o poder de Deus. E finalmente, o quarto ponto da declaração é: queremos ser uma igreja de discípulos, em que a gente seja cada vez mais discípulos de Jesus e que faz discípulos. Então é ser discípulo e fazer discípulo. Nós queremos crescer como igreja nesse sentido. O quinto ponto é um ponto que vem da necessidade de estruturarmos melhor a igreja para que de fato ela seja tudo isso. Seja uma igreja que enfatize o relacionamento com Deus, a santidade, o poder e o fazer discípulos. Portanto, o quinto ponto é ser uma igreja cuja estrutura e funcionamento seguem os princípios bíblicos. Uma igreja focada naquilo que a Bíblia diz, e da maneira dela funcionar, da maneira dela se organizar e estruturar para que a missão dela seja de fato executada. Então essas são as 5 ênfases que nós entendemos para a nossa igreja, que Deus quer que a nossa igreja tenha para os próximos anos, e é isso que tem direcionado, é isso que tem norteado o nosso pensamento e o nosso alinhamento e aquilo que a gente tem feito e vivido como igreja. Nos próximos vídeos eu gostaria de detalhar um pouquinho mais cada um desses pontos.